canábicos! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Enfer Canábica! E você que chegou aqui por um acaso, hoje nós vamos falar sobre testes colorimétricos para drogas. Não vamos falar somente... Quase que cai. Não vamos falar somente da plantinha cannabis hoje. Hoje a gente vai falar sobre testagens colorimétricas. Não sabe o que é isso? Fique até o final desse vídeo que você vai entender. Porque é extremamente necessário que as pessoas entendam que precisam testar as suas drogas. Porque não adianta a proibição. As pessoas vão usar substâncias. Não adianta. E você que chegou nesse vídeo e quer continuar aqui comigo, recebendo os meus vídeos sempre, por favor, se inscreva. Por favor, me siga nas outras redes sociais, porque eu preciso de você para que a gente consiga aumentar mais essa nossa comunidade de informação sobre plantinha medicinal e também sobre outras drogas, tá? É extremamente necessário que o ser humano hoje entenda o que ele está consumindo para evitar danos futuros. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer a uma empresa que eu gosto muito, que se chama Reaja, tá? E eles fazem, ó, vou pegar meu kit aqui pra mostrar pra vocês, testes colorimétricos para drogas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não vou deixar mais vocês ficarem sem o conhecimento do que tá acontecendo nesse mercado, que envolve não somente a planta cannabis, mas também envolve outras substâncias, tá? Então vamos lá. Vamos começar do começo, tá? Vou explicar pra vocês o que são os testes colorimétricos, beleza? Vamos lá. Os testes colorimétricos ou testes de substâncias consistem em uma estratégia de redução de danos iniciada na década de 70, permitindo que os usuários acessem a informações qualificadas da substância que se pretende consumir, auxiliando nas escolhas seguras e conscientes sobre as dosagens, combinações perigosas ou mesmo sobre a evitação do consumo. Também permite que se identifique adulterantes e emuladores de efeito, que muitas vezes podem causar sérios riscos à saúde. Isso são os testes colorimétricos. Então, se a gente for observar, existe um mercado, que é o mercado das drogas, assim como o mercado alimentício, assim como o mercado de roupa, assim como o mercado, enfim, né? Assim como o mercado da cannabis, existem vários mercados que nós estamos como consumidores. Independente, gente, de ser proibido ou não, as pessoas consomem. A gente não tem como controlar a vida do outro, mas a gente tem como explicar as consequências que o uso abusivo de substâncias podem fazer na vida dessa pessoa. Então, não é obrigando ela a não usar, não é encarcerando ela que a gente vai conseguir que essa pessoa pare de fazer o uso de substâncias. Então, o interessante hoje é a gente observar como está esse mercado, entender esse mercado e fazer com que as pessoas tenham consciência do que elas estão usando. Porque muitas vezes as pessoas vendem um produto que não tem ali dentro o que ele está dizendo que tem. Então, você vai, faz o uso, busca fazer o uso porque você quer fazer o uso, né? Não é dar conta de ninguém o que você está usando, mas que você pelo menos saiba o que você está usando. Tá? Porque existem adulterantes, como eu já expliquei em outros vídeos, no vídeo de redução de danos que eu vou deixar aqui no card para vocês. Já vem acontecendo muitas pessoas fazendo uso de substâncias achando que elas compraram, um exemplo, achando que ela comprou cocaína, sendo que ela não comprou cocaína. Ela comprou qualquer outro pó branco que ela pode cheirar e achar que é cocaína, como, por exemplo, um comprimido de cafeína, tá? Então isso pode acontecer muito, ou então vai estar ali misturado com, um exemplo, uma coisa que pode ser branca. Bicarbonato. Quantas pessoas adulteram a cocaína para poder deixar ela mais concentrada, né? Para botar mais pó branco ali, quem é que vai dizer o que é o que, né? Então vamos observar isso. Então eu vou explicar um pouquinho, né? Como foi que tudo isso começou, tá? Então, existem algumas organizações, desde 2017, né, que realizaram o Dia Internacional da Verificação de Drogas, tá? O que é isso, né? Foi uma iniciativa dirigida por usuários recreativos, junto com outras instituições da sociedade civil, onde eles começaram a observar, né, e a falar sobre as testagens colorimétricas, sobre as substâncias que podem estar proibidas, mas não necessariamente
as pessoas vão deixar de usar. É necessário informar a essas pessoas para que elas evitem os danos no uso, para que não agravem a sua saúde, né? Então é interessante que haja acúmulo de pessoas, né? Esses grupos que a gente chama de redutores de danos, que eles podem falar sobre a redução de danos e também fazerem as testagens. E isso começou a se popularizar, tá? Essas testagens dentro das festas, por exemplo, que é onde a gente sabe que rola de tudo. Rola cerveja, rola cannabis, rola outras drogas, né? Cocaína, LSD, entre outras, né? Que a gente sabe que acontece e que as pessoas não vão acabar deixando de usar, né? As pessoas vão usar, mas pelo menos que elas tenham consciência quais são os efeitos, quais são os benefícios, quais são os malefícios e quais são os adulterantes dessas drogas. Então, pensando nisso, né, a empresa Reaja, que é uma empresa hoje muito conhecida no mercado, até porque acredito que só tenha ela hoje no mercado fazendo essas testagens, né, proporcionando testes colorimétricos para várias substâncias, porque não adianta pegar aquele usuário e dizer assim, você não vai fumar, ou então você não vai cheirar, porque a pessoa vai fazer até escondido se precisar. Então, pelo menos que ela saiba o que é que ela está consumindo. Então, assim, idealizadores dessa empresa, né, que é o Fabiano Soares e o James Cava, esses dois caras da foto aí, esses dois químicos, que eu deixei a foto aí pra vocês verem, eles são sócios fundadores do Reaja Soluções Colorimétricas. Eu falo muito porque eu até deixo eles aqui, ó, no meu canal, disponível para as pessoas sempre, né, buscarem informações sobre. Por quê? Porque eu também serei uma futura redutora de danos, né? Eu acho que eu já sou um pouco, mas não assim tão atuante como muitos outros, que eu tenho o máximo respeito para essa galera que vai para os eventos, que vai para as festas, que dão palestras sobre redução de danos. Quem não sabe o que é redução de danos, por favor, assistam o meu vídeo de redução de danos para vocês entenderem um pouco. Lógico, não sou a Masterchef da redução de danos, mas eu consigo ajudar. Falando um pouquinho dessa empresa, o Reaja é a primeira produtora brasileira, né, de soluções colorimétricas para drogas. Ela é uma player também internacional, tá? Ela também exporta para outros países esses reagentezinhos aqui, que depois eu vou mostrar como é que funciona, tá? Na prática. Mas já tem vídeos aqui no meu canal testando o cannabis, testando o óleo, e eu quero fazer umas testagens bem legais para vocês, com os testes colorimétricos, tá? Vou pegar amostras de outras drogas para mostrar para vocês aqui no nosso canal como é que faz. Por quê? Porque a intenção aqui não é que vocês usem drogas, é que vocês informem a outras pessoas, é que vocês falem com essas pessoas que, se elas usam, elas precisam entender o que é a cocaína, o que é uma anfetamina, o CBD e o THC, o que é uma psilocibina, para que elas entendam como é que funciona e o que é que acontece no corpo delas quando elas fazem o uso. Mas não é dizendo, ai, drogas é ruim. Não, peraí. E você que toma Rivotril? E você que toma outros medicamentos aí todos os dias? E você que toma anabolizante? Você sabe se realmente aquele anabolizante que você tá usando é verdadeiro? É de fato original? É de fato aquela droga que você espera pra ficar você forte, gostosão? Então, peraí, você precisa conhecer o Reaja. Então, eles buscam também estabelecer novas parcerias de inovação, tecnologia. Por quê? Porque eles estão em expansão. É uma empresa que está expandindo para o Peru, para o Uruguai. E então, eles são focados nessa prática da redução de danos. Para deixar mais claro para vocês que eles apoiam os eventos, os festivais. Então, se você, na sua cidade, você tem um grupo de pessoas que trabalham nesses eventos, nas raves, né, nas festinhas, que a galera vai usar álcool, mas vai usar outras substâncias também, tá? Porque álcool também é droga, lembrando disso, mas álcool a gente sabe, né? Não existe também cerveja mentirosa, né? Cerveja adulterada, tal, mas o Reaja não trabalha com nada em relação ao álcool, tá? É com as outras drogas, e aqui eu vou explicar um pouquinho sobre cada um desses testes colorimétricos, tá? O Reaja, ele conseguiu formular para cannabis 2 reagentes diferentes. Esse daqui é o Descarb, para você entender como é que funciona. Dá uma entrada no site deles para vocês lerem tudo sobre essa testagem em relação ao Descarb, que é para justamente você saber se aquela planta tá descarbocada
descarboxilada ou não. Quem não sabe o que é esse termo, depois, né, eu vou deixar aqui escrito sobre o que é uma descarboxilação. E aqui, ó, é o reagente CBD THC que eu falo em vários outros vídeos, que vocês já viram, né, que é pra você pegar uma amostrazinha do óleo ou da flor, pra saber se ela é rica em CBD ou rica em THC ou se não tem nada. Porque isso pode acontecer. O Descarb é um teste que vai te auxiliar na descarboxilação, identificando se existem ainda canabinoides ácidos na sua planta ou não. Então é interessante para você olhar os óleos, os extratos, as flores, tudo que você quiser. Tá? E esse daqui, que é o azulzinho, ó, tá vendo? Esse azulzinho, ele é pra você identificar a presença de CBD ou THC nas suas formulações, seja óleo, seja cápsula, seja gominha, seja o olhinho medicinal que você tá usando e não sabe se tem CBD, se é rico em CBD ou rico em THC, né? E os cosméticos também, tá? Vou depois fazer aqui pra vocês verem um teste com um cosmético meu, pra vocês entenderem que sim, que aqui, ó, o reagente, ó, ele tem aqui dentro ó, o Descarb é esse amarelinho, que é aquele que eu mostrei, né? Esse aqui. E o CBD THC, ele vem dois dentro, um roxinho e um azulzinho. Esse é do CBD e o azulzinho do THC, né? E aqui tem explicando como é que faz, né? Tem uma amostra, né? Explicando direitinho como é que funciona, como é que você tem que lidar com esse reagente, tá? Primeiro eu falei desses dois, por quê? Porque nosso canal a gente trata do quê? Do CBD, do THC, dos canabinoides, enfim, né? Por quê? Porque falamos dessa planta medicinal sagrada. E você que tá aqui comigo até agora, por favor, não deixe de dar um like nesse vídeo, preciso de você, tá? Não esquece e me siga nas outras redes sociais também. Os idealizadores, eles são químicos e eles estudaram na UFPR, que é uma faculdade que fica em Curitiba, né? Que na verdade é a Universidade Federal do Paraná. Então os caras são estudados há muitos anos e também são redutores de danos. Eles usam a redução de danos no cotidiano deles, tá? Eles buscaram avaliar esse conhecimento técnico, essa vivência, a fim de fazer testes para que as pessoas se protejam, porque eles sabem, né? E várias outras pessoas sabem que não adianta proibir. Quanto mais proibir, mais acontece o perigo das pessoas quererem fazer o uso também das substâncias, né? A gente não tá aqui para recriminar, a gente tá aqui para ajudar essas pessoas a terem mais conhecimento. Esse é o foco, né? De ampliar, né, os negócios em relação aos testes colorimétricos, né? E esses testes são rápidos e proporcionam uma gama de conhecimento para as pessoas que estão fazendo o uso dessas substâncias. Então, em relação aos reagentes colorimétricos, eles começam a detectar as substâncias, tá? Então, eu vou explicar os tipos de testes colorimétricos que existem na empresa Reaja e que você pode se beneficiar. Observem, essa é a lista de drogas, né? No caso de substâncias, o Reaja, ele está disponível a ajudar, tá? Então eu vou falar sobre, por exemplo, os anabolizantes. Quais são os testes, Stephanie, que a gente pode fazer para descobrir se aquele anabolizante que eu vou usar, se eu vou usar aquela bombinha, se ela tá certa ou não? Então a gente vai usar 3 reagentes. Podemos usar até esses 3 reagentes pra gente descobrir, que é o Mandelin, tá? O Marquise e o MEC. Então eles são coloridos, tá vendo? Ó, esse é laranja, esse é verde e esse é o Mandelin, que é um marronzinho. Então a gente pode usar essa combinação para entender sobre os esteroides. O que é que tem, o que não tem, se realmente aquela substância diz, eu tenho isso ou eu não tenho? Como é que você vai saber? Se você comprou, tá ali embaladinho, você só vai direto pra você, vai lá aplicar direto em você. Então, pera aí, dá uma olhada primeiro o que é, porque eles depois essa substância vai estar dentro de você e não tem mais jeito. Como eu falei, o da cannabis, né, que é o Descarb, o amarelinho, e esse azulzinho aqui, que é o CBD THC, pra você identificar, porque muitas vezes as pessoas podem sim adulterar os óleos, dizer que é um óleo, né, pegar um óleo lá de cozinha e botar dentro de um frasquinho e dizer que tem CBD. Como é que você vai saber? Você não vai saber. Você vai comprar. Por quê? Porque sua necessidade é de usuário. Você vai comprar, né? E aqui, ó, também vai poder te ajudar a observar se tá ácido ou não a planta, né? Se ela tá com os canabinoides ácidos ou não. Nós temos das catinonas também, que é o Marquise, o MEC, tá vendo?
e o Liberman, que é esse aqui, esse vermelhinho, tá? Então a gente vai ter esse trio aqui que vai poder ajudar você a entender as catinonas. Vou falar depois um pouquinho de cada, tá? Nós temos também o Ehrlich, o Liberman e o Scott, cadê ele? Que é para você identificar adulterantes na cocaína. O vermelhinho e esse azulzinho, eles são um kit que você pode fazer o uso para testar a cocaína. Vou falar individual deles, tá? O Mandelin, esse aqui também, o Mandelin, o Liberman, que é o vermelhinho, e o MAC, que é o laranjinha, né? Que são esses três aqui, ó. Eles também proporcionam você a entender o que é que tá acontecendo, se realmente aquela ketamina, ela é ketamina ou não. Então, você que quer fazer uma testagem e entender se realmente aquele LSD tem a substância que você está procurando, vai ter aquele efeito, para você se proteger, você precisa usar o Ehrlich, que é esse rosinha, o Mandelin, tá? Que é esse aqui, o Marquis também vai testar, e o Simon, que eu não tenho aqui hoje comigo, que é um dos que mais sai, tá? Então esse trio aqui pode ser usado para você testar o LSD. Tudo isso, gente, tem no site do Reaja. Tudo tem no site do Reaja. O MDMA ou MDA, para você identificar, você vai precisar do Marquis, tá? Que é esse verdinho. Mandelin e o Simon, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Então, vocês podem usar o Marquis, o Simon, que eu não tenho, e o Mandelin. Então, lembrando que existem várias substâncias e existem também as suas potências, né? Das suas flores, né? Então, tudo vai depender da substância que você tem, do teste colorimétrico que você vai fazer e das instruções que tem aqui. Por exemplo, vou pegar o Marquis. Ele é um reagente que vai identificar MDX, um exemplo, tá? E também outros adulterantes, no caso, seja para MD, por exemplo, tá? Então, ele vai reagir uma tonalidade diferente do esperado. Aí, quando a gente vai para o, por exemplo, o Mandelin, esse Mandelin, que é esse marronzinho aqui, ó. O Mandelin vai ajudar na interpretação do primeiro resultado, por acaso seja positivo para catinonas, tá? Então, essa substância é uma substância que vai mostrar para você na cor. Aqui vai estar explicando bem direitinho como é que funciona. Tem um papelzinho aqui dentro explicando sobre o teste. E todos os testes vêm com 10 testes. Então você pode testar várias vezes, tá? O Simon, que eu não tenho aqui, ele é um reagente que é imprescindível, que se você for testar MDMA, você precisa dele, tá? Porque ele testa MDMA, MDA, metanfetamina, anfetamina, tá? Então, assim, ele é um teste muito interessante para ser observado, conversado, né? E você precisa ter ele se você faz o uso do MD, tá? E eu tenho um cupom de desconto. Não esqueçam que a Infercanábica é patrocinada também pelo Reaja. E eu tenho esse cupom de desconto e vocês podem comprar com desconto os testes colorimétricos de vocês. Então, um exemplo. O Ehrlich, cadê ele? O Ehrlich, que é esse rosinha aqui, que eu acho essa cor linda. O Ehrlich é um reagente interessante para o LSD, tá? Então, ele consegue identificar DMT, psilocibina, então dá pra você testar cogumelo com ele e também outras drogas. Tá? Lembrando que a psilocina, a psilocibina e a bufotenina também, ela pode ser observada nesse teste aqui, que é esse rosinha chamado Ehrlich. Tá? Eu acho que eu não falei do Mandelin individualmente ainda, que ele vai identificar metilona e também etilona, reagindo com tonalidades diferentes para cada uma delas. Então, dá uma olhadinha nesse papelzinho aqui dentro que ele vai identificar. Então, lembrando, o Reaja, ele vai te ajudar a identificar as substâncias da cannabis, do cogumelo, da ketamina, das catinonas, da cocaína, dos anabolizantes, do MDMA, MDA e do LSD. Então, você não tem mais desculpa para comprar e não testar. Então, lembrando que o Reaja, ele é uma empresa que disponibiliza essas identificações presentes, né, nas drogas
né, nas substâncias que a gente considera sintética, digamos assim, né? Lembrando que a cannabis, eles lançaram o teste CBD e o teste THC e foi um sucesso. E, gente, tem um baixo custo, tá? Não é uma coisa cara, não é um produto caro. Dá uma entrada no site, dá uma olhada no site, entendam sobre as drogas. A planta cannabis, ela é uma planta, tá? As pessoas usam a forma natural da planta, mas a cocaína não. A cocaína, as pessoas pegam a planta eritroxilam e formulam a cocaína em cima dela. Então ela é considerada uma droga sintética. Maconha não é sintética, tá, gente? A cannabis, assim, a gente tem como tirar as substâncias dela e fazer um medicamento, né? Mas, por exemplo, a cocaína, né, a planta, ela é um alcaloide e eles isolam as folhas dessa planta, que é desse gênero que eu falei agora, pegam e produzem a cocaína, sendo que a cocaína, ela é a droga considerada mais problemática em relação a misturas, né, a adulterantes. Então a gente precisa ficar ligado. Por quê? Porque é muito fácil você adulterar um pó branco. Você pode pegar aquele quilo e transformar ele em 2 quilos se você misturar com outra coisa. Por exemplo, com bicarbonato, com comprimido de cafeína. Então imagine aí, você vai, compra seu negócio, vai para sua festa e passa mal. É muito importante que você faça o uso dos testes para você saber se aquele dealer, se aquele cara que te vendeu, se a pessoa que te vendeu, ela é de confiança. Necessário, né, você hoje, com esses produtos todos aqui que eu mostrei pra vocês passarem mal sem saber que aquela substância que você usou não era cocaína, era cafeína. Que aí você ficou agoniado e achou que era o efeito da cocaína. Não. Se você comprou um produto, que pelo menos aquele produto tenha o que diz que tem, né? Então, segundo algumas pesquisas, apenas 25% dos estimulantes é encontrado nas amostras das substâncias testadas no Brasil, em média, né? Então imagine. No entanto, algumas substâncias adulterantes causam danos menor ou em maior gravidade. Então, cabe a você a fazer o uso dos testes colorimétricos como usuário e identificar se essa cocaína tem adulterantes como a ketamina, levamisol, lidocaína, novacaína, procaína, tudo isso. Então, é possível identificar várias substâncias. Porém, esses reagentes, eles não conseguem identificar a cafeína. Então, infelizmente, esses reagentes ainda não conseguem identificar a cafeína. Mas as outras que eu falei, ketamina, levamisol, lidocaína, entre outras, conseguem. Então, por favor, reajam às drogas de vocês. Os cogumelos mágicos, os cogumelos alucinógenos, são fungos que possuem substâncias psicoativas, alteradoras do sistema nervoso central, cujos principais ativos mais comuns são a psilocibina, a muscariam, isoxazol, que atuam ligando regiões do cérebro que normalmente não se comunicam e bloqueando efeitos da serotonina, o que resulta em efeitos semelhantes ao LSD, embora de menor duração e intensidade. Os principais cogumelos psicoativos são Psilocybe cubensis, Panaeolus e Amatita muscaria. E seu uso pode causar náuseas, dores abdominais, vômito, euforia, alteração dos batimentos cardíacos e alucinações. Entre os efeitos mais comuns são as alterações visuais, sensoriais, aumento da autoconfiança, mudança da consciência e leve sonolência, além dos efeitos de bem-estar da cauda longa. Por conta desses efeitos, o renascimento da medicina psicodélica voltou a surgir. Muitos estudos científicos em torno dessas substâncias para o tratamento de estados depressivos graves, estresse pós-traumático e entre outros transtornos de saúde mental. Essas substâncias, como estabilizadores de humor e promotores de bem-estar, concentração, dentre outros efeitos benéficos. Lembrando que se você quer fazer o uso dos cogumelos mágicos, é interessante você fazer o uso do kit Reaja ou do Ehrlich, que é o que vai te proporcionar saber se aquela microdose que você tem, que você vai fazer o uso a fim de melhorar sua saúde, seu humor, né, promover aquele bem-estar que só os cogumelos trazem, o Ehrlich vai poder te ajudar nisso, tá?
Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande mesmo, porque de fato a gente precisa falar sobre as drogas e sobre os reagentes que podem estar disponíveis no mercado para que você possa fazer o uso. Tá? Quando a gente vai falar do MD, que as pessoas gostam bastante, eu também vou falar um pouquinho sobre ele aqui nesse vídeo, tá? Então vamos lá. O MDMA é uma substância da família das anfetaminas, popularmente conhecida como êxtase ou bala. Sua apresentação mais comum é como pastilhas de diferentes tamanhos e cores, normalmente com algum logotipo aleatório. Também pode ser vendido em pó, cristal ou em cápsulas. Tem uso difundido em ambientes de festa, principalmente festivais, raves e casas noturnas relacionadas à música eletrônica. É uma das substâncias mais sujeitas à adulteração dos últimos tempos. Este processo utiliza substâncias cada vez mais perigosas. Segundo a polícia técnico-científica do estado de São Paulo, menos da metade das amostras de MDMA testadas possuem o princípio ativo. Então, o kit Reaja para êxtase, como eu já falei no início desse vídeo, ajuda você a entender sobre essas fraudes, sobre essas adulterações. Por quê? Porque você vai tomar, que tome pelo menos a substância certa. Então leve seu kitzinho Reaja. Ó, leva seu kitzinho. Mentira, gente, não é tudo isso que você vai precisar levar, não. Mas o kitzinho que eu já falei sobre o MDMA, que é possível você levar, leva pelo menos 1, 2. Vai comprar naquela festa? Compre, mas teste. Testa lá com a pessoa pra ele mesmo saber, porque às vezes a pessoa vende, mas não sabe se realmente é aquilo, sabe? E é muito interessante que a gente possa entender sobre isso e um ajudando o outro, né? Porque às vezes até a pessoa que tá vendendo não entende, não conhece o Reaja. Então não tem como saber. Então a gente pode evitar as fraudes e observar esse usuário fazendo uso, porém, da coisa certa. Porque aqui, se você comprou êxtase, você quer o efeito do MDMA ou do MDA, tá? Então é interessante que a gente possa falar sobre drogas abertamente com as pessoas e que as pessoas entendam que existem testes e que elas podem fazer, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho da ketamina, tá? A ketamina ou cetamina é uma medicação utilizada principalmente para reduzir e manter a anestesia. A substância induz um estado de transe, proporcionando o alívio de dor, sedação ou perda de memória. É utilizada também como adulterante, especialmente na cocaína e no crack. Além do apagão, também interfere na mobilidade, causa ataque cardíaco, pressão alta, vômito, náusea, amnésia, alucinações, depressão e também problemas respiratórios, principalmente problemas respiratórios fatais. Em altas doses provoca um efeito de quase morte ou de estar fora do corpo. Pode também causar abstinência ou fissura. Quer garantir sua segurança? Por favor, reaja às suas drogas. Se você for usar a ketamina, a gente já sabe que existe os kits, né? O kit Reaja para fazer o uso da ketamina, que é o Mandelin, como eu mostrei pra vocês, ó. Esse aqui é o Mandelin, o Liberman, que é esse vermelhinho, e o MEC. Cadê o MEC? Que é esse laranjinha. Então, esse trio aqui pode te ajudar ou alguns deles podem estar te ajudando a observar se existe alguma adulteração na ketamina ou não, tá bom? Vamos falar sobre as catinonas. Você sabe o que é uma catinona? Não? Então vai saber agora. A catinona é um estimulante semelhante à anfetamina, derivada da planta Cat edulis. Durante muitos séculos, pessoas costumavam mastigar as folhas dessa planta devido ao seu leve efeito estimulante. Hoje encontramos as catinonas sintéticas, que no caso é a metilona e a butilona, que são usadas como adulterantes para diversas drogas, como principalmente o MDMA e o LSD, e podem causar intoxicações graves ou até a morte. A metilona, por exemplo, possui uma estrutura semelhante ao MDMA, podendo ser identificada como BK-MDMA, como beta-keto-MDMA. Então, assim, são várias drogas. Então, vou deixar aqui o Instagram e o site do Reaja para vocês entrarem, o meu cupom de desconto. Por favor, se você ficou até o final desse vídeo, clique aqui, dê o seu ok, dê o seu joinha para esse vídeo, porque é muita informação, eu sei que é muita coisa, que esse vídeo ficou grande pra caramba.
mas a edição vai conseguir fazer ele ficar menorzinho, que eu falo demais, né? E não esqueçam que eu faço assessoria canábica, que eu trago você para a realidade. Quer fazer o uso das substâncias da planta cannabis? Quer entender mais sobre o Reaja? Quer um Reaja para você? Então, entre no site do Reaja, dá uma olhadinha, curta esse vídeo, compartilhe com sua família. Todas as pessoas precisam entender sobre o uso das drogas e o que elas podem fazer com a gente, né? Quais são os adulterantes que as pessoas colocam nas drogas e quais são as formas que a gente tem hoje na nossa sociedade, né, devido à proibição, por que que existem os reagentes e a gente precisa fazer o uso deles, né, de forma consciente, para que a gente não sofra, né, as consequências, o uso abusivo das drogas, né, de você fazer o uso de esteroides, né, que você não conhece e, enfim, medicamentos adulterando aquelas drogas, né? Então é importante que a gente possa falar sobre todas elas, tá? E para finalizar, as pessoas que fazem o uso dos anabolizantes, tá? Anabolizante também é droga, gente. Tem muitos anabolizantes aí, muitas pessoas que usam anabolizantes e acham que não tá usando droga. Sim, meu amor, se você está usando droga, sim, tá? Vamos falar um pouquinho deles? Os anabolizantes ou esteroides androgênicos anabólicos são hormônios sintéticos, normalmente derivados da testosterona, que estimulam o desenvolvimento de determinados tecidos do corpo a partir do crescimento da célula e sua posterior divisão. Como existe uma grande gama de substâncias análogas, porém de efeitos e reações diferentes no nosso organismo, se faz necessário testar os produtos para fim de evitar maiores consequências para a saúde, e algumas delas são bem graves. Então a testagem colorimétrica é um passo essencial quando se trata do uso de hormônios. Hoje, sem a fiscalização e a regulamentação adequada, é possível encontrar um gato sendo vendido por lebre. Então, para você garantir que aquele anabolizante tem o que diz que tem, você tem que comprar o seu kit de anabolizante, tá? Como eu já falei, o kit de anabolizante é o Mandelin. Para anabolizantes, vocês vão usar esse trio aqui, ó, que é o Marquis, esse verdinho, tá? O MAC e esse Mandelin aqui, tá? Pra você identificar se de fato aquele anabolizante ali tem o que diz que tem. Você vai entrar no site do Reaja, vai dar uma olhada lá no conteúdo dos caras e vai saber que é a sua segurança que está em jogo. Então, faça por onde? Porque é o seu corpo, é o seu avatar, então, portanto, cuide dele. E é isso, gente, a gente tá chegando no nosso final aqui do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado sobre o conhecimento dos testes colorimétricos, o que é o teste colorimétrico. Em breve eu venho trazer testagens colorimétricas com outras substâncias para que vocês observem como é que funcionam as testagens. Beleza? E é isso, meu povo. Tamo junto. Curta esse vídeo, compartilhe para as pessoas que fazem uso de substâncias, né? Seja LSD, MDMA, MDA, psilocibina, cannabis. Espalha pra galera, porque hoje você tem esse conhecimento, mas esse conhecimento é para ser compartilhado. Então comenta aqui se vocês já usaram Reaja ou se pretendem usar aqui nos comentários e até o próximo vídeo!